Noite. Boa noite, pastor Vandir. Boa noite. Boa noite, Beth Berbel, Diego e Gabriel aí nos bastidores. Boa noite. Estamos num episódio diferente hoje. Enquanto os outros episódios trazem assuntos para debate, hoje o assunto vem, né? Ou seja, teremos um testemunho. E claro que com esse testemunho, assuntos aparecerão. E eu falo isso para dizer que acreditamos demais, Beth, que Deus usa histórias de pessoas que Ele trabalhou, Ele usa vidas, né, para que o nome dele seja honrado. Então, esse formato vai ser um pouco diferente de entrevista e sinta-se bem à vontade, sinta-se em casa aqui. Bom. Agradeço o convite, agradeço por estar aqui. Estamos aí para contribuir, contando testemunho, mas também, acima de tudo, enaltecendo a Deus, que é o mais importante. Como fizemos em outros episódios, a sua semana foi boa, pastor? Foi boa, Foi chuvosa. Foi chuvosa. Foi chuvosa. Né? E ela é tão importante. Eu estava ouvindo de duas pessoas que trabalham com plantação, alegria, né? E nós nos alegramos também. Sim, importante demais. Teve uma boa semana, Beth? Sim, uma boa semana. Semana de trabalho, mas também de oportunidade de também relaxar, conviver com pessoas, é isso mesmo. A gente, com Deus, a gente vai mais seguro, né? E eu vou fazer uma pergunta para a Beth, mas eu queria primeiro te ouvir, pastor, em relação à sua conversão. Você lembra detalhes da vida, a época que você estava vivendo? Lembra do cenário por trás da sua conversão? Todo ele. Oi, gente, tudo bem? Que bom ter vocês, Beth, que satisfação ter você aqui com a gente. Eu tinha 17 para 18 anos, eu vim de uma família bem desestruturada, de órfão de pai, e eu estava já vivendo um ambiente de bebida. Eu era, não posso dizer que era alcoólatra, mas eu bebia muito, muito mesmo. E foi dessas experiências de queda e tudo, eu estava voltando para casa e eu acho que aquilo foi decisivo. Eu caí, literalmente, bêbado que eu estava, eu caí na enxurrada. Foi na enxurrada mesmo, no meio-fio. E aquela água passando por cima de mim, e eu falei, o que é isso? Que vida é essa que eu estou tendo? E foi bem do lado onde eu trabalhava. Eu trabalhava numa fábrica de sapatos, e lá tinha um irmão que falava de Jesus constantemente. Então, todos os domingos, quando eu ia para o que acontecia? Eu passava pela praça da cidade e tinha um evangelismo da igreja lá. E eu parava. Sempre eu parava para assistir um pouquinho antes de ir para a discoteca. E justamente aconteceu desse rapaz, era dessa igreja. Então as coisas foram se juntando. E quando ele falou, olha, eu queria que você fosse igreja. E aí ele falou, a igreja minha faz culto lá na praça, e eu fui ligando as realidades, e aí eu um dia aceitei o convite, e foi muito interessante, uma experiência bacana, porque eu cheguei cedo, eu tenho um problema com horário, eu gosto de chegar muito cedo nas coisas, e eu cheguei cedo, a igreja ainda estava fechada, porque o pessoal estava lá na praça fazendo culto. Então ele chegava assim meio em cima da hora, todo mundo correndo, a igreja bem pequena, e a vizinha da igreja, como eu estava bem em frente da igreja, assim, parado, ela falou assim para mim, você é dessa igreja? Eu falei, não. Mas dentro do meu coração, eu disse assim, mas pretendo ser. Ela falou assim, Deus me livre, não participa disso, de jeito nenhum. E beleza, foi aquilo, e daquele dia eu participei do culto, entreguei minha vida para Jesus, entendi o propósito de Deus, e foi daí. Essa foi a minha conversão mesmo. Naquele exato dia, eu sempre me encontrava com a namorada que eu tinha. Naquele dia mesmo, eu fui, depois do culto, fui lá na discoteca e terminei com a moça dizendo, a partir de agora eu sou cristão, eu me converti e não vai dar para a gente continuar.
Então foi assim, foi de fato uma conversão. E eu acredito tanto, pastor e Beth, na ideia do testemunho, porque uma que nós convivemos com pessoas e, na maioria das vezes, ignoramos aquilo que Deus fez na vida dela. E Deus fez tantas bênçãos, né? Esse é o ponto de partida, que é a conversão. E se a gente tivesse aqui horas, outras experiências poderiam ser ditas, na certeza de que as pessoas seriam abençoadas ouvindo. Então, é nesse pano de fundo, Beth, que você é convidada, né, para falar um pouco do que Deus fez, do que Ele está fazendo, né, dos projetos novos, né? E enquanto você lembra, né, revive um pouquinho da sua conversão, que eu gostaria que você explicasse, eu vou pedir para o pastor, você poderia falar sobre os patrocinadores? Claro, pastor? vamos falar que é muito importante, a gente tem esse pessoal sim, que acredita no trabalho que a gente faz, na seriedade do trabalho. O Diego vai colocar para você aí ver na sua casa também. Desde já somos muito gratos. Sim, com certeza. E principalmente nesse tempo de férias que a gente teve, de recesso, eles continuaram com a manutenção, isso é muito importante. Então, ó, se você quer ficar no grau, como diz, né, ficar bonito, as mulheres que gostam muito disso, tem aí a Chamar, que é da Marli, beleza estética, massagem, cursos, noivas e tudo mais, tá bom? É só procurar a Avenida Santo Antônio 1179, aí o número dela tá ali para você falar com ela, tá bom? Outro que acredita na gente é a Cris Araújo. A Cris, ela é fantástica no que ela faz. Ela é de fato uma artista e ela trabalha com costura. E se você tem um projeto de uma bolsa, de uma mochila, traz para ela que ela dá conta. Ela consegue entender o projeto, fazer. Eu acompanhei algumas vezes o André pedindo coisas para a Cris e falei, André, isso é complicado. Daqui tudo, ela de fato, tá? Então, se você quer, a Cris tem algumas imagens aí embaixo para você ver, né, do trabalho dela, tá bom? Esse aí tá o contato da Cris. Mais pessoas que apostam na gente, a Pan, né, Pan, que é da Pamela, está precisando de um dinheiro, não é dinheiro fácil, é dinheiro que você vai investir no seu dom, no seu talento, ou está precisando mesmo de um socorro, é só entrar em contato com a Pamela lá no Shopping Atenas, sala 9, tá bom? Tá o contato dela aí também. Acredito que a Cris também está na Galeria Atenas. A Cris, ela trabalha como é que chama lá? Uma loja lá na Galeria Atenas. A tapeçaria Monte Castelo é uma coisa bem bacana. Eu visitei lá o Antônio e ele reforma e ele também fabrica sob medida. E ele estava me mostrando o trabalho que ele faz de tapeçaria e também de construção de sofás, de puffs. Então, se você quiser, é bem em frente ao SESI, facinho de achar a tapeçaria Monte Castelo, tá bom? A Nessa, que é uniformes, ela patrocina os nossos uniformes aqui, né, nossa camisa. Então, se você está precisando aí de padronizar o seu pessoal, a sua empresa, a sua loja, é só entrar em contato com ela, tá bom? E por último, o André, o André é bom. Agora o André está muito solicitado, né? Porque o que tem de calha rompendo com essa chuva toda, mas o André, ele dá conta, ele é profissional, capaz, então é só entrar em contato com o André Calheiro aí, o celular dele aí, você falar com o André. Gente boa. E o Crispim, Fabiana, lá do Box 8 e o 94, se precisar de roupa esportiva, roupa de frio, sapato, é só procurar os nossos queridos lá. Tá bom? E por último, o Natan, atleta Natan. Faz dia que a gente não apresenta uma medalha do Natan, né? Também é fim de ano, né? Coitado, não pode lutar o ano inteiro assim. Mas o Natan tá com o peito pesado e o pescoço carregado de medalha, porque ele é valente mesmo. E é um investimento de jiu-jitsu, academia e, se eu não me engano, até judô junto para complementar. O menino é bom, é bom.
E Beth, você lembra o cenário que você vivia, como que estava a sua vida no período da conversão? Sim, eu me lembro que eu tinha 15 anos e já praticava esporte, basquete, aqui na cidade de Marília. E na seleção da cidade mesmo, né? Mesmo entrando, eu entrei bem cedo nesse ramo, né, esportivo. E nessa adaptação entre basquete feminino e basquete masculino, eu conheci uma família cristã da área masculina, sabe? Mas eles eram de uma igreja aqui em Marília e me convidaram uma vez para a participar de alguma atividade dentro da igreja. Uhum. E eu, de um ramo católico, né, não praticante, sendo a última a filha mais nova, e na época das minhas irmãs, quando cresceram, já foram todas embora de Marília, então eu fiquei sozinha com os meus pais. E me sentia muito vazia. O esporte era tudo para mim, mas a nível emocional, espiritual, eu não sentia muito prazer, assim, ficava à procura de algo. Curtia música popular brasileira, mas tudo com consequência de uma influência de irmãos, né? Uhum. Até que me convidaram para esse culto, fui pela primeira vez na igreja e fui surpreendida, né? Na verdade, como a gente sempre vê que Deus tem propósitos, né? Depois de toda a palavra, as palestras ali, fizeram um apelo para todos e na hora pediram para levantar a mão, eu levantei a mão com muita vergonha. Mas depois ainda falaram que era para a gente se dirigir a um salão anexo para ter um bate-papo. Bom, a partir daí eu peguei e me simpatizei com aquilo. Mas dentro de casa, com os meus pais, principalmente a minha mãe, ela viu a mudança de que por que que a minha filha não ouve mais as músicas popular brasileira, por que que agora só fica dentro do quarto ouvindo música evangélica, ou na época era de crente, né? Falava bem assim. E ela abominava isso naquela época. E aí foi a luta a ponto dela falar para mim: para com isso, você só faz opção para isso quando você for velha, naquele conceito do católico, pelo menos da parte dela, de que para viver para Deus mesmo é no final da vida, onde você se entrega. Então, mas Deus, com a graça dele, não me permitiu isso, porque eu me aproximei tanto do meio cristão que aí. E é interessante que muitas pessoas têm essa mentalidade de que eu até vou procurar Deus, mas quando eu viver bastante, depois de Quando eu tiver realizado já. quando eu tiver realizado. E a conversa dela era essa: aproveita a tua vida enquanto você está jovem. Depois, você fala com Deus, busca Deus, vai para a igreja. Eu gostaria de te ouvir um pouco mais, Beth, claro, né? Estamos aqui para isso, mas eu quero registrar tanto que o pastor Vandir falou, como que você disse, porque são pessoas. Você tinha 15 anos, pastor? 17. 17. 15 anos. A palavra perseverança é uma palavra que tem falado tanto comigo nos últimos tempos, porque nós vemos bons crentes, vemos cristãos que dão bons exemplos, mas vemos também alguns que dão péssimos exemplos. E olhar pessoas que têm perseverado, pessoas que tiveram encontro com Cristo e dedicaram a vida a isso, é nobre, né? Então, eu queria até estender um convite para as pessoas que estão nos ouvindo para abrir o coração e os olhos e perceber à sua volta pessoas que têm testemunhado Deus há anos, pessoas que têm dado bons exemplos. Porque ainda que o nosso cenário seja um pouco preocupante, são tantos escândalos na igreja, tem tanta gente do bem, tanta gente dando um bom testemunho. Então, é um registro que eu gostaria de deixar a exemplo de vocês dois, né? E nós acreditamos, Beth, que um dos erros ditos em relação à teologia, à fé, é de que depois da conversão é só alegria, é só sorriso, e sabemos que tem sim sorriso, existe alegria, existem vitórias, mas os desafios, eles aparecem, né? Você pode dividir um pouco? Sim. Eu tive assim, claro, vários, né? Várias alegrias e várias dificuldades, mas
Pontuar mesmo alguma coisa foi assim, eu tive um problema familiar com as minhas irmãs, porque minhas irmãs todas mais velhas, então, e moravam fora, quando vinham numa data comemorativa, no Natal, no algo assim, para reunir a família, eu queria fazer algo, eu queria me expressar para dizer que eu tinha mudado minha vida. Eu não tinha optado pelo que elas optaram, porque, tal qual você disse da sua família, as minhas irmãs sempre beberam, fumaram em demasia, a ponto de, numa reunião, atrapalhar um pouquinho o contexto dos meus pais idosos. Isso me doía muito. Então, eu sempre queria fazer alguma coisa em reunião familiar, mas eu ganhei muitas inimizades ali. Muitas inimizades. E eu sou daquele tempo de que a mais nova é a última que fala, é a primeira que apanha. Sim. Então, aquele negócio de que eu queria ter palavra, eu pedi autorização para meus pais deixavam, mas elas me bloqueavam. Então, isso foi um grande obstáculo, mas que é o que você falou, que a graça de Deus foi tão grande que, por outro lado, dentro do esporte, mudou muita coisa. Eu, nova, eu fui pedindo autorização para o meu técnico para a gente orar diante de um jogo, de algum campeonato difícil. E ele foi deixando, até que depois ele me rotulou. Ó, vem cá, missionária, vamos, vai, ora aqui pra gente, faz alguma coisa. A gente ia para jogos abertos, regionais, ficava uma semana todo mundo junto. Eu ficava lendo a Bíblia e as minhas amigas jogadoras, o que você está lendo? O que você está fazendo? Olha que legal. Teve frutos nisso também, sabe? Então, é isso. Acho que foi pontual essas duas coisas, além de tantas outras. E assim, sem mudar muito o assunto, mas eu queria aproveitar essa palavra da família para fazer uma pergunta para o pastor. A gente ouve a palavra perseguição, a gente lê a palavra perseguição na Bíblia e sabemos que a perseguição ao cristão acontece em vários formatos, né? Quando você olha a nossa sociedade hoje, pastor, quais perseguições? A Beth falou de uma perseguição familiar, né? Quais perseguições você entende que estão à nossa volta? Eu entendo que algumas das perseguições que sofremos são consequências das nossas próprias decisões enquanto igreja, enquanto povo de Deus, representantes daquilo que pode ser chamado de evangélico, porque são palavras sem sabedoria, são rituais que não refletem o pensamento bíblico, e aí você acaba sendo mal visto pela sociedade por causa dessas coisas, né? Por exemplo, o fato de ser pastor, a mentalidade, o banco tem dificuldade de oferecer linha de crédito para pastor, para comprar um veículo, para comprar uma casa, porque o que tem de rótulo é que pastor é caloteiro, é ladrão. Esse tipo de mentalidade para mim, é uma perseguição. Mas muito dessa perseguição é consequência da própria vivência do cristão. Agora, onde que eu vejo a perseguição mesmo? É quando tentam anular o Deus que a gente serve, quando tentam anular a verdade do evangelho. Então, quando se faz vídeos com zombaria, como está na moda agora, porque se você fala de alguma outra religião, ou alguma outra forma de crença, tudo é discriminação. Agora, com relação à fé evangélica, não, é engraçado. Pode fazer o que quer, pode fazer chacota, pode se fantasiar, pode desfilar na rua, pode desfilar no carnaval, pode queimar o nosso Cristo, pode jogar excremento sobre símbolos nossos, pode rasgar a Bíblia, pode queimar a Bíblia. E isso não é discriminação, sabe? Isso não é problema para a sociedade de um modo geral. Então, no meu ponto de vista, quando tentam anular o nosso Deus, aquilo que a gente crê, sabe? Então, para mim, a perseguição está nesse sentido. E em cima do que o pastor Vandir falou, Beth, eu gostaria que depois você até falasse sobre outros desafios, né, que você passou na sua vida, mas como você entende que o cristão deve reagir diante das perseguições?
seja perseguição na família, né, Uhum. como você descreveu, sejam perseguições sociais, qual deve ser o nosso papel, a nossa postura? Olha, eu vou falar algo bem direto de como que eu resolvi um problema com a minha irmã mais velha. Talvez isso, assim, é um exemplo do que você está me perguntando, que teria outras respostas, mas pelo menos assim, algo de imediato que eu fiz, que por várias vezes que, como ela era mais velha, para mim era interessante que e ela era a mais resistente, a que mais me enfrentava. Uhum. As outras eram por bastidores, me ignoravam, mas ela me confrontava. E aquilo me incomodou muito, porque do ponto de vista cristão, eu falava, eu não posso ficar desse jeito. Então eu fui buscando alternativas, mas assim, sem saber como, porque não era sempre que eu a via. Quando ela vinha a Marília, que eu queria uma ação de algo para mudar isso. E eu, eu resolvi me passar um vídeo, naquela época, e o vídeo, a grosso modo, todo mundo acho que já conhece, que é você derrubar muro e construir pontes. Uhum. Que é aquela coisa de que um irmão contra o outro irmão, que o irmão brigado com aquele, moravam vizinhos, eles queriam, ele contratou um carpinteiro para construir um muro para não ver mais aquele irmão. O carpinteiro veio, na ausência do dono da fazenda, que foi embora, deixou o cara construindo um muro. Quando ele volta, ele vê uma ponte construída e não um muro. E aí, por que a ponte? Ele, furioso, perguntou, aí ele recebeu a seguinte resposta do carpinteiro, que olha para lá, hora que ele olha para lá, naquela ponte que foi construída, o irmão dele, que eles não falavam mais há anos, estava vindo ao encontro dele, quebrantado para dar um abraço nele. Uhum. E a moral da história é que esse carpinteiro é Jesus, Uhum. que faz as coisas todas diferentes, aponta o dedo, o fazendeiro fala assim, espera, eu tenho mais coisa para você fazer aqui na fazenda. Ele falou, não, eu tenho muitos outros lugares para construir, para derrubar muros e construir pontes. Uhum. Quer dizer, mostrar justamente que o relacionamento era muito mais importante. E aquilo, quando chegou nas minhas mãos, e eu com problema com essa minha irmã, e ela morando fora, em outra cidade, eu, Deus, e agora? E ela fez aniversário, e eu montei um esquema todo para ir visitá-la. Enfim, para resumir a história, eu consegui derrubar o muro e construir a ponte com ela. Uhum. Porque logo nesse primeiro encontro, eu falei com ela, ela resistente, mas Deus foi quebrando a ponto de sairmos amigas daquele dia, um contexto bom que me animou, mas depois, passaram-se alguns dias, ela adoeceu. Eu voltei lá, que ela ficou hospitalizada. Eu fui, falei com ela ouviu e não me deu atenção. Assim, eu falei, não, Deus, eu tô construindo pontes. Uhum. Eu estou derrubando esse muro aqui. E logo na sequência ela veio a falecer. Uhum. Então, eu vejo assim que quando a gente se sente assim, é um toque do Espírito para a gente arrumar algum relacionamento, alguma coisa com uma pessoa. Tá. E Deus me deu isso. Porque é aquele negócio, tudo que eu ia falar para minha irmã, ela ia ser a mais bambambam, ela ia ganhar a conversa, por causa do contexto familiar de que eu sou a mais nova. Sim. Eu tenho que ficar quieta, sabe? O tempo mudou, mas para ela não. Então foi assim, o que para mim, toda vez que eu penso em termos de relacionamento, em termos de dificuldade com alguma pessoa, eu penso nisso. Peraí, o que criou a barreira aqui? Qual foi, né, o muro que separou a gente? Uhum. Então, deixa eu derrubar esse muro e construir ponte. Eu vou colocar algumas expressões, queria pedir até para o pastor Vandir comentar depois. Eu posso dizer que uma resposta, Beth, é não devolver na mesma moeda. Sim, Né? Uma outra resposta é engolir qualquer tipo de orgulho, porque a nossa natureza humana, ela quer ir para a disputa e vencer.
né? E também uma maneira de devolver ofensas ou de lidar com perseguições é justamente lembrando aquele carpinteiro que foi a pessoa mais perseguida e foi perseguido pelos dele, né? Essa lembrança de que quem matou Cristo não foi o traficante criminoso que estava à margem da sociedade, foram os religiosos, né? O povo que era o povo dele. É, Pastor, tem algum comentário que você queira fazer em relação a essa ideia de perseguição e dentro do que a Beth colocou também da experiência familiar? É, eu acho que a coisa mais bela do momento de perseguição é a sua resposta, porque é aí que você vai mostrar de fato a diferença, né? Quando a gente vê Jesus, ele sempre respondia com bem. Ele não ignorava até mesmo as agressões. Ele não fazia vistas grossas de alguma agressão. Ele deixava claro que ele tinha sido agredido, que ele tinha sido atacado. Só que ele não revidava. Eu acho que essa é a beleza da palavra de Deus e do ensinamento de Jesus, é com relação a isso, de como você responde. Então, por exemplo, a palavra branda, ela aplaca o furor, né? Isso é muito interessante, é muito profundo. Então, eu acho que esse é o nosso papel. A gente tem que ter clareza do que está fazendo e continuar a fazer aquilo que a gente entende que é o correto para fazer. E compete a Deus ir convencendo as pessoas de que aquilo não é bom para elas. É papel dele. É papel dele. Porque, assim, eu me lembro quando, acho que foi Porta dos Fundos que fez uma coisa de Natal bem agressiva com relação a Jesus e tudo, uma zombaria mesmo, bem grande com relação ao Senhor. E até houve uma discussão entre os pastores, e daí a gente vai assistir isso calado, não vai fazer nada, não vai escrever um documento. Gente, Deus não precisa de defesa. A gente precisa ser claro naquilo que a gente é. E deixa Deus se defender. Deus se defende, Ele é capaz. Se não é Deus, se o Senhor precisar que eu o defenda, é diferente, por exemplo, quando eu preciso defender a doutrina. É diferente. A doutrina eu tenho um papel nosso de defender, né? Agora, defender a pessoa de Deus, não, porque Ele é vivo, suficientemente poderoso para dar respostas a cada um. Então, o meu papel, o papel da igreja, é mostrar amor. Mesmo nas maiores perseguições, o nosso papel é demonstrar amor. E eu vou colocar um dado, eu concordo, vou colocar um dado, pedir até para o pessoal depois conferir, que talvez o nome do pensador que eu diga não é correto, mas que é o Voltaire. Foi um pensador que fez uma série de críticas à Bíblia, ao pensamento cristão, e conta a história que depois que ele faleceu, na casa dele foi colocada vou chamar de prensa, não sei se é a palavra correta, como se fosse uma editora para que a Bíblia pudesse ser impressa, né? E são situações assim que, ao meu ver, não são coincidência, né? É uma ironia santa pensar que pessoas, lugares, situações, instituições que um dia perseguiram o Senhor foram colocadas no esquecimento enquanto algo novo foi instalado lá, né? E o nosso encorajamento para quem está ouvindo e passando algum tipo de perseguição, seja familiar, como a Beth colocou, ou como o pastor disse no sentido social, é de que, primeiro, o Senhor de fato não precisa de advogado, né? Segunda certeza, o nosso chamado não é para brigas, o nosso chamado é para perseverar na fé, né? E parte dessa perseverança tem a ver com a construção de pontes, e isso por si só testemunha, né, o amor de Deus. Beth, você poderia, falando ainda de dificuldades, comentar outros desafios que foram acontecendo numa vida de vitórias, mas também de lutas? Então, com relação a lutas, depois no meio... Bom, eu sempre fui esportista
E chegou um momento em que eu parei de jogar, de praticar esporte para ir para Londrina fazer seminário, né? E lá joguei ainda um pouco pelo time lá da cidade de Londrina. Depois vim para Marília para trabalhar ministerialmente e decidi trabalhar de tempo integral mesmo, ajudando o meu esposo, que também é pastor. E, bom, no decorrer das coisas, falando em lutas, né, uma pessoa tão envolvida no esporte, de repente foi surpreendida com um câncer de mama. Isso foi, assim, bem difícil a notícia, sabe? E aí eu sempre trabalho ou penso, ou, sabe, é uma construção de aprendizado com Deus, de que o temor é principal, do que ficar reivindicando para Deus por que eu, ou por que eu fiz isso. Porque, a bem da realidade, passava na minha cabeça as minhas irmãs fazendo o que fizeram, nunca tiveram câncer, e eu, que nunca optei por coisas assim, de extravagância e tal, e fui surpreendida com câncer dentro de uma vida esportiva. Por quê? Isso não me, sabe, isso não fazia parte, eu não tinha coragem, era temor e tremor diante de Deus. Mas foram momentos muito difíceis, porque tudo aconteceu para ser só retirado numa cirurgia um quadrante. Mas a hora que eu cheguei para o centro cirúrgico para fazer essa cirurgia, viram que os exames não mostraram o que realmente tinha, estava bem mais complicado, a ponto de precisar ter tirado toda a mama, que eles chamam de mastectomia radical. E aí, então, foi necessário umas coisas. Então, hoje vocês veem aí que tem um livro onde meu marido conta não só essa fase, mas também uma outra, que foi uma outra batalha. Mas em termos do câncer de mama, eu tive que passar por essa coisa diferenciada, né? De ter que passar por quimioterapia, por radioterapia, e foram um ano inteiro assim, e querendo também entender como que era passar por isso, não tive muita ajuda. Acho que eu procurei na pessoa errada, sabe? Eu confiei em uma pessoa que havia passado, mas não. A pessoa falou, não, cada um tem o seu problema. Hoje eu não faço assim. Eu procuro conversar com as outras para tentar dar um pouquinho mais de tranquilidade, porque o que eu passei eu não gostei, foi muito difícil. Então, aí, eu passei, então, o processo do ano inteiro com química e com rádio. Mas também, na sequência, mesmo diante da dor, muitas coisas aconteceram, né? Porque Deus foi me dando saúde, né? Me dando oportunidades de recuperar tudo isso, né? Então, essa foi a primeira batalha. Desculpa te interromper. Sim. Como é que fica a cabeça de uma pessoa? Eu lembro de uma música, eu não sei de quem que é, e a pessoa fala assim, eu bebo sim, estou vivendo. Tem gente que não bebe, está morrendo. Como é que fica na cabeça de uma pessoa, como você está dizendo, você deu um panorama da sua família, você não caminhava por esses mesmos exemplos, e de repente você que servia a Deus, como é que é a voz também do inimigo trabalhando na sua mente, dizendo, tá vendo? Não vale a pena, olha o que você ganhou, não aproveitou sua vida, porque hoje a gente sabe que o câncer é uma abordagem diferente, o tratamento é mais humanizado, hospitais especializados e exclusivos para isso, né? Com um corpo de atendentes humanizados. Mas eu imagino que no seu tempo não era tanto assim, né? A coisa era mais no sangue mesmo, sangue e osso puro.
como é que foi lidar com isso? Você se Então. sentia rejeitada por Deus em algum momento? Olha, foi assim, foram há 17 anos atrás, aproximadamente. Então é isso que você falou mesmo. Era todo um contexto diferente, que hoje está bem humanizado e bem animador, né? Mas a questão assim, eu sentia tudo isso. Eu vinha na minha mente essa batalha, assim, mas por quê? Mas por quê? Mas, assim, eu não tinha, o que eu quero dizer com temor e tremor diante de Deus, é que eu não me expressava. Tá. A ponto de, quando às vezes a gente vê alguém falar assim, tá vendo? Esse Deus não me ama mesmo. Isso eu não tinha coragem de falar, apesar de pensar, ou de Satanás ficar acusando e falando, tá vendo você? Por que você? Vinha essas inquietudes no meu coração, mas eu procurava falar, não, mas Deus está comigo, mas alguma coisa vai acontecer, sabe? E também o apoio da igreja. Tá. Isso para mim foi assim, porque eu não conseguia comer a minha comida, mas Deus levantou uma pessoa de dentro da igreja que me levava a refeição na minha casa, sabe? Eu ficava uma semana sem ter contato com as pessoas, mas depois eu via uma outra pessoa tendo uma boa ação para comigo, para demonstrar amor, sabe? Eu perdi os cabelos, que além do seio, eu perdi cabelo também, e pelos de todo o corpo. E aquele negócio, a hora que eu via, meu marido chega no dia seguinte com o cabelo cortado e fala que enquanto o meu não cresceu, o dele também não. Eu volto para a igreja depois de quase 8 meses e volto, a hora que eu vejo, eu estava de lenço. Eu optei por lenço em vez de ser de peruca, aquelas coisas todas. A hora que eu vejo a igreja toda, as crianças com lenço, Eu me lembro dessa e cena. ele me pede para eu levantar e olhar para todos. Sabe, essas coisas foram contribuindo para falar, meu Deus, sabe, Deus tem tudo. E hoje, depois de 17 anos, ou até antes disso, depois de ter passado por tudo, eu entendo claramente que é uma coisa que Deus permitiu para me dar uma alegria de ajudar outra. Porque esse métier, se eu não passasse por isso, eu nunca ia me atentar para isso. Tá. Câncer de mama com mulher, mas a hora que eu vivi aquilo, além de eu ficar mais percebendo a situação, são coisas assim que Deus coloca. É inesperado. Você vê alguém que fala, olha lá, aquela lá tá com câncer. Alguém chega para você e fala que daí Nosso coração fica sensível Você- para perceber pessoas, isso. para perceber a dor do outro. Sim. Uau. Você não passou pelo vale da sombra da morte, você estava na sombra da morte, né? Sombra da morte, No vale, porque- né? Já estava na sombra mesmo. Porque o vale foi depois, né? Se vamos falar, foi na sequência. Pois é. Porque depois de ter toda a parte do câncer, né? Ter, assim, acabado o tratamento. E depois você fica 5 anos ainda sobre aviso, né? Então, eu fiquei em tratamento, fiquei em observação, tudo. Mas o meu câncer foi um câncer, apesar de ser no seio, foi um câncer de pele. Isso me deu uma oportunidade de não ser um câncer de cunho hormonal, Tá. a ponto de me fazer tomar pelo resto da minha vida um medicamento tá. que também Sim. dá uma sequela, Sim. um desconforto para Tá. quem toma, né? Isso, eu não tomo nada depois daquilo. Que coisa. Aos poucos você vai percebendo assim o porquê de tudo isso, né? E então aí, né? Pelo vale, eu estava no vale, né? E a sombra da morte foi na sequência. Aí, Rodrigo, acho que a gente tem que falar sobre um kit que a gente tem aqui para oferecer, né, Diego? O Diego fica ali no bastidor, né? Mas ele tem um recado para dar para vocês aí. Enquanto isso, eu vou pegar um café. Alguém aí quer café também? Aqui o café do podcast da Paz é sensacional. Esse café aqui é inigualável. Oi, pessoal, graça e paz. Bom, vocês estão vendo aí, acompanhando desde o começo, estão vendo uma revista de um livro aí na mesa, né?
são de autoria da Beth. Não sei se o pastor vai se arriscar a tentar voltar melhor, mas... Não, é que como eram dois desses, um estava na frente do outro. A Beth trouxe para poder presentear algum de vocês que está aí acompanhando a live. Quem segue a gente no Instagram também já viu, a gente já deu alguns spoilers. Mas o sorteio basicamente, quem quiser participar é só colocar no comentário a palavra testemunho. A gente vai coletar os nomes das pessoas que colocarem testemunho no comentário, no chat do YouTube, né, na live. E mais no final a gente vai fazer o sorteio e a Beth, com muito carinho, se ela quiser dar mais detalhes, ela vai fazer o envio para qualquer lugar do Brasil. Bom, é isso. Obrigado, Diego. E antes de ouvir um pouquinho mais sobre o Vale, né, e sobre a sombra da morte, eu vou colocar duas palavras, duas frases. Gostaria que você, Beth, e o pastor Vandir me falassem se vocês entendem que são frases bíblicas e têm uma teologia correta. A primeira frase tem a ver com a certeza de que a dor, ela é parte da vida cristã. E por mais que a nossa caminhada seja ponto de partida é a vitória e o de chegada é a vitória, mas a dor, ela é parte do nosso percurso. Posso fazer essa afirmação e dizer que ela é uma das marcas do cristão? Eu acho que ela não faz parte da vida do cristão. Ela é uma ferramenta. É uma ferramenta que Deus usa para aperfeiçoar a gente. Porque, se eu entendesse isso como parte da vida cristã, eu teria dificuldade com a eternidade. Então, porque a eternidade é livre de tudo isso. A eternidade vai ser para aperfeiçoados. Então, Deus usa o sofrimento, a dor, o desconforto, o contraditório nessa terra para nos aperfeiçoar. Então, eu entendo como uma ferramenta de Deus. E a palavra parte é nesse sentido, no aspecto de que, por um período, né, ela está presente. E eu falo isso porque eu ouço algumas pregações, livros, vídeos e teologias dizendo que ela é só sinônimo de pecado, que ela é só sinônimo de castigo, de punição, mas eu entendo que ela vem como uma ferramenta para o cristão, né? Então, essa é uma primeira afirmação, né? E a segunda é de que, em meio à dor, o cristão experimenta bênçãos para poder ser bênção para outras pessoas. Posso afirmar também que esse é um dos significados da dor? Eu acho que sim, porque eu me baseio num texto de Coríntios que fala que nós temos um Deus que ele é Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, ele é consolador e para que ele nos consola todo dia que estamos em tribulação. Um objetivo para que depois, quando então ele vem, o consolo vem dele, tá? É que eu não sei o texto aqui de cor, mas o consolo vem dele quando a gente está em tribulação. Mas daí ele dá também um objetivo para que o consolo que nós recebemos dele naquele momento, depois ele também pede para que a gente esteja outros, né? isso, contando para o outro do consolo que a gente recebeu dele. Para que a pessoa também olhe, não para nós, mas olhe para ele. Então Deus te ajudou nesse momento do câncer e que agora você venceu essa batalha. Então, foi assim que ele fez. Por isso que eu gosto de contar os detalhes comigo, embora com uma pessoa diferente. Mas isso dá uma tranquilidade e gera fé na pessoa. Ela fala, bom, se Deus fez isso com você, ele te consolou, ele te ajudou, então ele pode fazer comigo. E ela se apega à fé. Extraordinário. Então eu acho isso assim, e isso no meio da minha caminhada que veio o estalo, que eu fui perto desse texto e vi, peraí, então é por isso que agora eu passei nesse processo, e por isso que agora, às vezes eu falo em minha oração, Deus, se tiver alguém sofrendo com câncer de mama, que uma mulher que está, se possível, não que eu quero abraçar o mundo, imagina, mas se estiver perto e eu puder contar um pouquinho do que Deus fez para mim, eu acho que é um veículo de falar do amor dele, de comunicar, de mostrar como ele é.
Esse Por é o isso- famoso testemunho vivo. E o nosso encorajamento é para que as pessoas que estão nos ouvindo, nos assistindo, tenham essas duas lentes diante do sofrimento. O primeiro, de que o sofrimento é uma ferramenta, Uhum. né? Na vida do cristão, ele é uma ferramenta e, no complemento, para que a pessoa experimente a bênção, mas ela também seja um veículo de bênçãos Uhum. para outras pessoas. Acabei de ler um livro e ele é muito interessante, chama Uma Bênção Chamada Crise. Até de um colega pastor da convenção. Uma bênção chamada crise. E nesse ponto de vista, ele fala... uma vez eu preguei um sermão aqui chamado A Turma do 73, né? Que tem a ver com o Salmo 73. Porque você olha para a Turma do 73 e a vida para eles é muito legal. Eles não sofrem, e o salmista está nessa crise, dizendo, poxa vida, eu sou filho de Deus, eu passo por tanto sofrimento, tanta dor, mas onde que a gente vai encontrar o aspecto disso? E o autor do livro, que eu esqueci o nome dele agora, do pastor, ele mostra assim, por que que tem gente que faz coisa tão horrível diante de Deus e parece que não sofre nada, e a gente padece uma dor aqui, e situações como essa que você está fazendo. A minha cunhada, uma pessoa tão de Deus, aí você fala, poxa, mas por que ela? Assim, onde que eu entendo? A Bíblia fala que Deus disciplina os filhos. E o autor fala assim, Deus não tem pressa em tratar, em punir o pecador, a pessoa que pratica coisas horríveis, porque não é filho dele. Ele vai ser tratado no juízo, coisa que nós não iremos, por isso a gente é tratado aqui. Deus nos purifica, nos direciona aqui nessa terra, porque nós não vamos passar pelo juízo. Porque no juízo a gente já foi justificado e vamos direto para o descanso. Que bacana isso. Então a gente tem uma nova dinâmica no sofrimento da vida da gente. Não podemos esquecer que alguns sofrimentos são consequência das nossas decisões. Ponto. Tá, diferente, né? Mas Deus trata com a gente apesar de a gente ser filho. Por isso. E essas lentes nos dão a certeza de que Deus, ele autoriza ou permite a dor no sentido, ele sabe que machuca, ele sabe que fere, ele sabe que passar pela crise é difícil. Tanto que ele foi aqui, né, o Cristo, o homem de dor, e que sabia o que ia padecer, então ele sabe quanto dor. Eu estava ouvindo esses dias uma pessoa passando por um sofrimento muito intenso e falou assim, o Cristo humano tem me atraído tanto, né? E essa lembrança de que temos essa autorização de Deus, mas é importante o esforço de não perder a perspectiva de que é uma ferramenta que vem para me trazer bênção, para que eu possa levar essa bênção para outras pessoas. Sim. E se você puder até, Beth, contar um pouquinho sobre o Vale da Sombra da Morte, né? E até como te levou a abençoar tantas pessoas através da revista. Então vamos lá. Depois que terminou o processo do câncer, eu estava me sentindo muito fora de forma por causa de tanta medicação, e meu marido me propôs deixar um pouco o carro, fazer um pouco de atividade física, mas muito mais em andarmos de bicicleta. Quer dizer, tudo que a gente fosse fazer, claro que depois que eu estava com o aval do médico de que poderia fazer qualquer tipo de coisa, né? Já estava liberada. Não tinha passado ainda pelos aqueles 5 anos, mas já estava liberada para fazer para ter uma vida normal. E aí eu topei o desafio, falei, beleza, né? E como ele é melhor de bike do que eu, né? Eu sou muito assim de bola, de não sei o que, de atividade, mais de caminhar, correr, mas ele é de bicicleta. E então aí ele pegou, num dia eu fiz aniversário, né? Nesse processo todo, e eu acordei, eu não tinha bicicleta, só ele tinha. E aí eu acordei, ele e os meus filhos colocaram o pezinho no chão assim para eu seguir. Quando você acorda e vai levando a criança, tem um presente para ela lá, né?
E na mesa da minha copa, a hora que eu cheguei lá, eu vi uma bicicleta, que era para mim, de presente de dia de aniversário, que era a partir daquele dia eu abandonar o carro e tudo que eu fizesse com a bicicleta, agora eu tinha uma bicicleta boa. E aí eu fiz. Comecei a fazer tudo com bicicleta e morava longe, fazia em alguns lugares longe, tudo novo para mim, mas eu fui. E aí o que aconteceu foi que em determinada noite que eu estava numa reunião, eu estava com uma bicicleta e eu peguei no retorno para casa, eu passei, eu estava sem capacete naquela noite, porque meu marido ainda me falou para eu pôr capacete e eu justificando, falei, puxa, mas eu vou numa reunião, sabe como é que é, né? Eu vou chegar lá com o capacete, meu cabelo vai ficar tudo amassado, hoje eu não vou com capacete. E foi bem naquela noite que eu, voltando para casa, um carro com umas meninas que entraram no posto, eu estava passando um posto de gasolina e elas atravessaram bem à frente da minha bicicleta para entrar no posto de conveniência. E na loja de conveniência do posto, certo? E não, segundo elas, depois não me viu e a lateral do carro pegou o pneu da frente da minha bicicleta e eu caí no chão. A partir dali, eu desmaiei, porque eu bati a cabeça, estava sem capacete. E aí, começou o Vale da Sombra da Morte. Começou a sombra da morte, porque o vale foi no câncer e depois começou um período mais difícil. Porque o diagnóstico, depois de tudo, foi que eu tive traumatismo craniano e enfim, eu fiquei 10 dias em coma profundo, com morte cerebral decretada pelos médicos. Mas aí vem a mobilização da oração da igreja, e eu me emociono de lembrar algumas coisas, mas... E aí meu marido conta, né? Apesar do livro contar a minha história, mas quem escreve é ele. Porque ele que viveu toda essa parte, quando eu fiquei esses 10 dias de coma, que todo mundo falava, não tem mais jeito. O médico falava, ela não vai mais sobreviver. E a igreja orando, orando. E teve uns 2 episódios, assim, bem marcantes. Ele comigo na UTI. Segundo ele ia lá, cantava, visitava, falava. E a primeira reação que ele percebeu que eu tive, ele chamou as enfermeiras e as enfermeiras falaram assim, marido, isso é a melhora da morte. Isso ela não vai sobreviver, já está decretado. Uau. Ela já não está mais nada, ela está parada aqui, tá funcionando, mas está muito. Eu estava com o pulmão não funcionando bem, eu estava com problemas, estava assim, agravante a Só situação. estava o corpo. O corpo, né? basicamente. Tentaram injeção de atropina para ver se acelerava o coração. Tem uns lances todo lá, mas agravado o quadro. Aí, uma segunda etapa, ele voltando lá na UTI, e ele pega e fala para mim se eu estava escutando ele, para eu franzir a testa e também mostrar com as mãos quantos filhos que nós temos. Uau. E eu franzi a testa, ele já animou. Aí depois ele falou, quantos filhos nós temos? Eu fiz 3, assim, mas um dado importantíssimo, porque eu tenho 2 filhos. Aí todo mundo fala, mas que estranho, então ela não estava bem. Mas havia, nos 2 anos antes, no período de câncer, que foi logo na sequência, e 1 ano antes, por 2 anos e meio, morava na minha casa o filho de um pastor peruano, que chamava Aron. E o Aron era um filho nosso, que ele me chamava de mãe, chamava o Paulo de pai, e meus filhos de irmãos. Uau. Morou com a gente esses 2 anos e meio. A hora que meu marido viu eu falando que eu tinha 3 filhos, aí ele chamou a enfermeira. Ele falou, vem cá que ela tá viva. Aí eu comecei a me debater, porque eu estava toda amarrada, né, ali, para não me mexer. E aí ele conta que ele falou assim, Beth, por favor, não se mexa. E diz que eu obedeci. Olha só que legal. Eu obedeci e daí as enfermeiras
chamaram o médico, daí começaram a acreditar que algo estava acontecendo. Que lindo. E a partir daí, depois, quando eu volto para um quarto dentro do hospital, sem saber o que tinha acontecido, entravam lá e falavam, você é a mulher do milagre. Por isso que tem esse tema. Aí eu falava, mas milagre do quê? Mas todo mundo falava, não conta para ela ainda, calma. Então, aos poucos foram me contando, porque ali eu fiquei um mês Uau. esperando recuperar, ver se ia tudo bem. E saí de lá com uma diplopia. Quer dizer, todo mundo falava que uma sequela ia vir. Não sei se sequela física, intelectual, de movimento, o que ia acontecer, mas havia um clima de tensão, sabe? Do que ia acontecer. Mas eu recebi a alta, mas eu estava com diplopia, que é você olhar com os dois olhos num foco e ver duplo. Tudo eu via duplo, sim. Sim. Então, aquilo era, a princípio, que poderia ser a sequela. Mas eu fui liberada, fui para casa. Chegando lá, o Paulo me tem um insight de Deus, me leva num lugar de areia, fala para eu descer do carro, pisar na areia, depois de um mês hospitalizada e tantos, de mais de 10 dias na UTI, quase que, né, morta ali, dormindo lá, melhor dizendo. E aí eu peguei, daí ele fala, entra aqui e dirige. Eu falei, você tá louco que eu vou dirigir o carro? Como que faz? Eu comecei a perceber desde aquela época que eu não lembrava muita coisa. Tinha que ser tudo devagar. E eu falava para ele, como que faz? E eu sempre falo quando eu vou contar essa história, porque o intuito da gente é falar assim, ó. Ele poderia ter pego ali o câmbio ali, colocado Sim. primeira e falado, é assim. Mas não, foi uma coisa tão de Deus que ele olhou para mim e falou assim, você não lembra como que faz? Isso me fez parar a pensar. Eu olhei para aquilo, eu falei, é isso? Ele falou, é isso. Eu falei, mas o que eu faço com isso? Eu apontei o câmbio. Ele poderia também ter falado para mim, faz isso, ou fazer para mim. Ele não falou nada, ele olhou para mim e falou assim, você não lembra? Eu olhei e falei, é assim? E pus primeira. Ele falou, é assim. Aí eu fui primeira. Fui. E o carro em primeira, um tempão. Eu olhei para ele e falei, peraí, tem coisa errada. Ele falou, tem. Eu falei, o que é? Ele falou, você não lembra? Eu olhei de novo para aquilo. Falei, é aqui? Ele falou, é aqui. Hoje eu falo que qualquer pessoa que está numa situação assim, o que a gente puder estimular para a pessoa pensar e tentar fazer do que a gente fazer para a pessoa. Tá. A gente tem esse ímpeto, a vontade de ajudar um ao outro, né? Mas isso foi pontual para mim. Por quê? Depois chegamos num local mais propício, onde era asfalto, porque até ali não era asfalto. E eu falei, bom, agora você pega o carro. Ele falou, não, eu estou do teu lado, vai. E eu com a diplopia. E eu vendo tudo dobrado. Eu falei, eu estou com medo. Aí ele falou assim, vai. E eu fui, andei, acho que 1,5 quarteirão com aquilo, com aquela diplopia, com medo, não tinha muito movimento. De repente eu dei um grito de aleluia, de glória a Deus, porque a hora que eu olhei no asfalto, aquelas faixas contínuas e tracejadas em amarelo, que eu via tudo duplos, estava tudo normalizado. Aí eu dei um grito e falei, glória a Deus, Deus me curou. E aí foi aquele negócio que o meu olho voltou à normalidade. Bom, aí foi a parte segunda que eu voltei para o médico, para ele fazer o exame, colocou todos os eletrodos para ver que reação que eu ia ter. E para surpresa do médico, depois ele veio e fala, eu não sei o que aconteceu. Sequela nenhuma temos. Aí meu marido falou, doutor, então é por causa disso. Jesus fez um milagre na vida dela. Esse Jesus
tá falando com você, com o senhor e tal. Bom, para concluir, esse médico, ele conhecia Jesus, mas havia abandonado, foi o que ele disse, por causa da medicina e tal. E daí, no dia que fizeram, depois de tudo isso, que ele viu que não tinha sequela, voltamos, fizemos um grande culto de ação de graças na cidade. Ele foi lá dar um depoimento e ele, para autenticar aquele momento que ele teve comigo, com o Paulo ali, disse, ele fez uma oração na nossa frente ali com a gente, entregando a vida para Jesus. Mas depois, no dia lá do culto de ação de graças, ele foi chamado e ele, além de contar alguma coisa, depois ele olha para mim, que eu estou na primeira fila ali, ele fala assim, você, me chamava de Elizabeth, né? Você, Elizabeth, agora eu não te chamo mais de minha paciente, agora você é minha irmã em Cristo. Uou, que No meio lindo. de uma multidão daquela que estava louvando a Deus e um homem que ninguém sabia, né? Da história dele, o que tinha acontecido entre nós. E então foi uma coisa assim, então esse processo que assim, foi sombra da morte mesmo, mas por outro lado, assim, a bênção foi maior, porque então o meu marido registra tudo aí, fez com que eu, depois do lançamento, eu fui entender a história, porque eu fui ler a história, né? Até lá eu não lembrei desses 10 dias, não sabia de nada o que havia acontecido. E aqui estou. Por isso que eu tenho, os motivos são maiores possíveis para louvar a Deus, porque o que poderia estar Isso, Beth. Que se não fosse a testemunho ação de lindo Deus isso. na minha Que vida? testemunho lindo isso. E isso você faz repartindo com as pessoas, através da revista, é isso? Isso. Então, aí eu fui assim, percebendo, né? Na verdade, essa revista, Mulheres de Honra, tudo começou há 8 anos atrás. Esse ano é o 9º ano. Fazem 9 anos que eu faço esse projeto. Mas tudo começou, que foi logo depois de tudo isso, eu trabalhando ministerialmente também, buscando algo mais, que eu pudesse dividir um pouco tudo isso que eu tinha provado de Deus. E comecei a ver que uma revista assim, onde conta testemunho de pessoas que podem contar para outras e o que aconteceu, e às vezes chega na mão de pessoas pela revista e que não dá para chegar pessoalmente. E eu comecei, a primeira edição, eu fui muito assim, eu pensei muito pequeno, no sentido de como está hoje, porque eu pensei assim, naquela época, meninas adolescentes, assim como hoje também é preocupante, mas naquela época era preocupante porque elas não se firmavam com Jesus. Aquilo que falamos no começo, a questão do testemunho, de ser fiel mesmo, né? Então, eu achei por bem pegar 10 mulheres mais antigas da denominação, onde eu estou, para mostrar para a nova geração como que nós tínhamos tido um encontro com Deus. E fiz algumas edições daquilo. Mas depois, num segundo momento, foram me alertando, falando, poxa, Beth, mas ficar com uma revista desse porte, só dentro da igreja, com pessoas que conhecem só entre nós, por que você não faz outros temas e procura outras pessoas? Então foi aí que eu fui ampliando a visão. Aí numa segunda eu já falei sobre as doenças, os cânceres, né, que acontecem com as mulheres. E aí eu dei meu depoimento para que alcançasse outras também. E aí foi, cada ano eu faço uma temática e peço para Deus, faço contato com outras denominações, com pastores, com pessoas que já escreveram nas anteriores, se elas conhecem alguém, e peço uma indicativa e vou fazer um contato. Mas isso para mim é maravilhoso, porque além de eu chegar num final desse, de às vezes 4.000 edições, exemplares, às vezes é 5.000, às vezes é 6.000, às vezes é 8.000, tudo depende de patrocínio, de todo. É igual o trabalho que a gente faz, igual vocês estão fazendo. Então, aí é esse tipo de coisa que eu vejo que eu perdi o foco aqui. Deixa eu fazer só um comentário em relação ao testemunho, para poder fazer um link.
como igreja, nós não sabemos, eu vou repetir aquilo que eu disse no começo, nós não sabemos tudo que Deus fez, desde a conversão até nesse processo de santificação. Aham. Né? E um encorajamento com esse episódio é que a gente divida com pessoas próximas e até com pessoas desconhecidas, mesmo que a gente não tenha a estrutura, né, de chegar a uma revista como essa, mas que a gente divida com as pessoas que convivem com a gente o que Deus tem feito. Porque assim, Beth, tenha certeza, a gente que te conhece há bastante tempo, que acompanhou tudo, fomos edificados de ouvir uma história que a gente já conhece. Né? O que dirá pessoas que estão ouvindo pela primeira vez? Então, o encorajamento é esse, para que a gente possa testemunhar o que o Senhor fez desde a nossa conversão até hoje, para a honra do nome dele. É esse o objetivo. Isso é fantástico. Creio que esse é um grande objetivo da revista. Sim, Né? é porque ela serve como uma ponte evangelística para quem não conhece a Deus. Ela serve para trazer aquele irmão ou irmã que está fora da igreja, né? Época pós-pandemia, a gente sabe desse contexto que é muito comum, infelizmente, mas também fortalece também a pessoa que está junto com a gente na caminhada cristã, que ouve também o testemunho. E o que eu estava querendo dizer naquela parte que eu falei que eu tinha perdido é a oportunidade que Deus tem me dado de fazer contato com pessoas desconhecidas e que tem um testemunho fantástico, que fazem parte da revista, da edição da revista, e que depois a gente alinha, alinha assim, E Deus tem te levado para lugares muitos, aí né? abre Muitos lugares. portas. Sim, que bonito Ou isso. eu vou contar o testemunho, ou eu vou levar a revista, porque a revista a gente entrega, é distribuída gratuitamente, né? E é claro que sempre tem alguém que me ajuda nesse processo todo, né? Que são os patrocínios. Que coisa mais linda, Beth. Como isso traz encorajamento para a gente, né? Porque eu penso assim, porque às vezes um processo de uma doença como a sua pode ser encarado de formas diferentes em cada família, em cada pessoa. Você pode olhar como até um privilégio, uma bênção de Deus na sua vida, e outra como uma punição, né? Tem gente que encara a vida como uma punição de Deus e tudo. Mas vamos pensar, se você fosse uma pessoa completamente saudável e tivesse aí na sua vida de jogar, de academia e tal, você ia ser mais uma pessoa, uma boa pessoa, uma cristã exemplar, modelo, mas dentro do limite comum das pessoas comuns. Aí Deus passa você por todo esse processo para que você tenha um alcance tão maior, né? Que lindo isso, né? Que lindo isso. E que a gente tenha maturidade para aprender a lidar com os nossos sofrimentos também e abençoar pessoas através dos sofrimentos que a gente tem, né? E o convite é justamente isso, para que a gente possa olhar a dor como ferramenta, como um veículo de bênçãos pessoais e também coletivas. E por mais difícil que seja, com um olhar de esperança, ainda que tenham nuvens na nossa frente e não dê para ver a esperança de forma tão clara, mas por trás daquela nuvem tem um sol, por trás dessa dificuldade dá para ter a certeza de que a soberania de Deus está conduzindo todo o processo, né? E caso você queira comentar um pouco sobre a última edição, Beth, que está sendo preparada já. Então vamos lá. Essa que vocês vão participar do sorteio é a 8ª edição. Mas eu estou nos preparativos da 9ª edição. E a 9ª edição vou contar só que tem uma temática que é Força para Recomeçar. E eu não sei, eu até convidei alguns dos que estão participando hoje com os seus testemunhos nessa nova edição da revista. Eu convidei eles para assistirem, para acompanhar o podcast aqui com vocês, com a gente, né? Mas é um pessoal das enchentes do Rio Grande do Sul. Aquilo me chamou muita atenção e a gente perde um pouquinho isso. Então, tem os irmãos que escreveram. Enfim,
tem assuntos que têm tudo a ver com força para recomeçar. Uhum. Então, nessa edição que eu estou trabalhando, a previsão sempre é para fazer um lançamento aqui em Marília mesmo, em final de maio, e logo vocês vão saber da história, tá bom? E nós estamos aí. A partir disso, vindo a nova edição, a gente vai na tua igreja ou manda para você, porque a revista vai para todos os lugares. E quando eu puder, eu vou junto com a revista. Agora, se não poder, eu mando a revista. Isso. A Beth, ela é muito nobre, ela não falou nada sobre a igreja dela, mas a gente fala. Né? Falamos. A gente fala tudo. A Beth, a esposa do pastor Paulo Berbel, eles são fundadores da Igreja Evangélica das Nações. O pastor Paulo é amigo há muitos anos, a Beth é parceira nossa, parceira da Eliana, amiga do Rodrigo, da Gisele, há muitos anos já que a gente milita junto nesse reino. Então, se você quer também conhecer Jesus através de uma boa igreja, eu apresento para você a Igreja Evangélica das Nações também, tá bom? Eu não posso deixar de dizer que a Paz é também um lugar bom. A Batista da Paz mas a Igreja Evangélica das Nações é sadia, é saudável, de gente que respeita Deus, que ama Deus. Então, a Beth, isso aí eles faziam aqui, e eu lamento de ter parado, que eram as Olimpíadas de Cristo, que movimentava o mundo evangélico aqui nessa cidade. Era extraordinário, uma semana de alegria. A gente até cancelava culto aqui para poder e brigava, tinha confusão entre os crentes, depois todo mundo se abraçava. Foi sensacional, né? Também o Jesus Fest, né? O pastor Paulo, junto com o ministério dele, os pastores, os amigos, foram muito influentes, e hoje o pastor Paulo já está no processo de transição, já está desacelerando na vida, né? Agora só quer criar boi, galinha, né? Mas é um prazer ter vocês, viu? Nossa, Graças a Deus. Ô, pastor, queria aproveitar o link. Eu acho que era interessante a Beth deixar talvez o Instagram, a rede social dela, ou da igreja, se ela quiser, o pessoal quiser fazer contato. E aproveitar também, a gente já selecionou os nomes aqui que comentaram na live, né? Agradeço também o pessoal que comentou bastante, aí algumas pessoas que a gente nunca tinha visto por aqui participaram da live. Pedir para o pessoal deixar o like também no vídeo, compartilhar o testemunho. Eu já tinha ouvido falar várias vezes do testemunho da Beth, mas nunca tive o privilégio de ouvir. Eu fiquei sinceramente impactado. Testemunho realmente impactante, né, para nós. Mas é isso, Beth. Se quiser deixar seu Instagram, o pessoal, a forma que o pessoal pode fazer contato com você. Bom, eu sou aquela que eu acho legal as redes sociais, mas não sou tão ágil nela, né? Mas Instagram é Primo Berbel Lopes, se é assim que deve se dizer. E para o acesso também à revista, para você conhecer, eu acho que é a revista Mulheres de Honra. E é isso. Perfeito. A partir daí é só pegar meu contato aí, WhatsApp, e a gente vai se falando. Vai lá, segue o Instagram também. Segue o Instagram, sim. Beth. Vai lá, escolhe um aí, Beth. Ô, Um Beth, papelzinho. dentro da xícara tem os nomes do pessoal que comentou. Vê quem vai ganhar isso. Sem olhar. Ó, vocês estão vendo aqui. Vem ver. Pode abrir? Fala aí o nome do abençoado ou abençoada. Uhum. Ai, eu conheço ela, Fernanda Lamarca. Ah, Às vezes, depois vê se ela tem material ou não. Você já tem. O que a gente faz? Ela comentou aqui, ela estava participando do sorteio. Então, Eu acho que ela quer. que até também para dar para outra pessoa. já, isso, Isso. isso. Então Falou. ela vai receber. Então, Você tem contato com ela próximo, Beth? tenho. Ou a gente precisa fazer envio? Tem contato? Não, eu tenho contato. Tá. A Beth Posso? mesmo pode enviar, Então, né? Posso. Tá. porque se fosse uma pessoa de Londres, É o pacote, né? Isso. Tá, eu tenho. perfeito, é isso então.
Então tá. Acompanhando que homem também vai no médico, viu? E quando precisa tem que ir, sim, tem que ir. Para com esse negócio de tabu, essa coisa aí já foi, isso é do passado. A gente vai no médico, sim, a gente se cuida, a gente faz a prevenção, assim como as mulheres precisam fazer a prevenção. O recado da gente aqui, né? É. E uma coisa que eu levo comigo, assim, nesse processo, que é um texto bíblico que fala: o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem no amanhecer. Que coisa linda. Então isso para mim, assim, é fantástico, é Glória de a superar Deus. mesmo, sabe? Bênção. Vai vir as dificuldades, mas vai passar da melhor forma. Uhum. Deus tem. Deus está com a gente. É. Maravilhoso. Não, Rodrigo, é E eu isso. gostaria de pedir, ainda que, de certa maneira, o desfecho tenha sido dado, gostaria de pedir para o pastor Vandir dar as últimas considerações, a Beth também dar. Mais uma vez agradecer todos que estiveram presentes, né? O Gabriel e o Diego aí nos bastidores, o Vinícius que não pôde vir. A minha consideração final acabou sendo dita por vocês, que é essa ideia de que Deus cura de maneira sobrenatural, mas Ele também cura de maneira natural. O que significa isso? Ele usa a medicina para nos curar, Ele usa a prevenção para trazer saúde, e é o mesmo Deus que, através de um milagre ou através da inteligência dada por um corpo docente que vai trabalhar numa faculdade de educação ou numa equipe hospitalar, ele que é o autor da vida, da capacidade, então ele que está por trás das curas, né? E pastor Vandir e Beth, tem alguma palavra? Só isso, motivar você a continuar crendo em Deus, confiando a sua vida a Ele, a sua família, acreditando sempre que o bem de Deus e o bom de Deus está preparado para cada um que o ama e que o serve de coração, tá bom? E se você que não conhece Cristo, procure uma igreja séria para conhecer Jesus, porque vale a pena. Isso. Bom, opa, ai Jesus. Bom, a minha palavra é a de vocês também, porque eu vejo que a oportunidade que a gente tem de contar o que Deus faz, nos momentos de luta Ele dá as vitórias, então isso motiva todos nós e traz também como que eu digo, traz novos propósitos para a vida da gente, sabe? Porque a hora que a gente vê a vida da gente definhando, ou quase indo, e que Deus vem com uma resposta diferenciada, e que você se vê depois, bom, passou, e agora? Então agora você começa a dar valor em coisas que se tivesse sem isso, você não dava. Então hoje eu vejo assim que eu tenho percepção de algumas coisas que para mim vale muito mais. Então eu queria encorajar você, todos que estão aqui ouvindo a gente, a olhar que a dificuldade, ela existe, ela passa, mas a gente aprende e nesse aprendizado a gente amadurece, a gente se torna uma pessoa mais, sei lá, mais dependente de Deus também, né? Mas a gente vê que a gente não é o suficiente para nada, a gente precisa dele. Então, encorajar você a olhar para o alvo, que é Jesus. Muito bom. Que bom, Muito bom. que bênção. Obrigado, pastor. Obrigado, Beth. Maravilhoso. E foi muito bom estar aqui com vocês. Bom demais estar de volta, né? O Gabriel hoje pediu dispensa para ficar por trás das câmeras, né? Mas o Gabriel é o apresentador oficial aqui do podcast. Mas hoje ele preferiu ficar ali só acompanhando. Tomando café. Isso, tá bom. Abraço para todo mundo. Um abraço. Gente.